Boa tarde a todos. Começando aqui o nosso painel, dando tempo aí para todo mundo colocar o seu fone. Nós estamos falando aqui diretamente do canal 2 da plenária da Expert. Então todos vocês aí que estão interessados no nosso bate-papo aqui sobre política monetária, inflação e juros, nós estamos no canal 2. Vocês estão nos ouvindo direito? Tá todo mundo nos ouvindo aí? Maravilha, aí ó, o público tá grande aqui para ver vocês. Legal, boa tarde, prazer estar aqui abrindo aqui a sessão da tarde desse primeiro dia de Expert, num tema já quente, né, que é o tema de inflação, juros, política monetária. Tradicionalmente nós temos aqui na Expert o presidente do Banco Central. O ano passado tivemos o presidente Roberto Campos falando sobre tendências de juros e tal. Foi um momento memorável aqui para a gente, porque ele estava no finalzinho ali do seu mandato. Dessa vez não foi possível porque nós estamos exatamente na semana pré-Copom. Semana pré-Copom é a semana em que os diretores do Banco Central fazem o que eles chamam de período de silêncio, né, e não falam com a população, não falam com a sociedade, e não falam conosco do mercado naturalmente, mas a gente tem aqui um painel super forte, super bacana para discutir as perspectivas da política monetária e aproveitar que é a semana de Copom e falar um pouco sobre isso. Então eu tenho aqui do meu lado, lá na ponta, o Carlos Voltz, que é sócio-diretor da Capitalo Investimentos, e o Rodrigo Azevedo, que é sócio fundador do Ibiúna. Da Ibiúna ou do Ibiúna? Da Ibiúna. Da Ibiúna Investimentos, e que foi também diretor do Banco Central. E, além de tudo, é um grande palmeirense, o que nos une nisso também. Mas vamos lá. Semana que vem, Copom. Acho que nós e a maioria do mercado esperamos uma pausa no processo de alta das taxas de juros. Não apenas porque a taxa de juros já está num patamar bastante contracionista, significativamente contracionista, mas também porque a gente começa a ver sinais de que a economia está se reequilibrando. A nossa projeção de IPCA para esse ano, Carlos, que começou em 6,2, hoje está em 5. Ou seja, foi bem reajustada para baixo, em particular por conta do movimento da taxa de câmbio, mas muito também por conta do início de acomodação da economia. Hoje de manhã saiu o IPCA 15 e a gente começou a ver os núcleos de inflação começando a reagir, se comportarem um pouquinho melhor. Serviços melhor também. Eu acho que grande parte é câmbio, mas um pouquinho já tem de atividade na nossa visão, e por isso a gente acha que o Banco Central vai parar de subir as taxas de juros por um bom período, até o final desse ano. Não tem pressa também, né? O emprego está forte, eles não têm muita pressa para subir. É mais ou menos parecido com o que o Fed está vivendo, né? Mas a gente vai falar de Fed um pouco mais para frente. Vamos aproveitar o painel para falar um pouquinho também de política monetária e juros nos Estados Unidos e em outros países, mas vamos começar pelo Brasil. Então a gente acha que eles vão esperar e lá no ano que vem começar a cortar, diminuir o grau de restrição da política monetária. Mas veja, ano que vem, ano de eleição, ano tradicionalmente de expansão fiscal. Isso normalmente dá uma segurada ali no processo de desinflação. O Banco Central vai precisar monitorar isso. E segundo, para além do ano que vem, nós temos um problema estrutural de despesas no país. Eu acho que o Brasil precisa fazer reformas estruturais mais profundas por esse lado. Estamos batendo recorde de arrecadação. Ontem saiu o número de arrecadação de junho, forte. E mesmo com recorde de arrecadação, a gente continua rodando no vermelho. Então, acho que a extensão do processo de corte de juros vai depender muito da perspectiva de reformas, particularmente no campo fiscal, que vão acontecer meados do ano que vem para frente, né? E aí envolve período eleitoral, etc. Mas enfim, acho que o pano de fundo é um pouco esse. Um Brasil que se beneficiou de um processo de valorização do real, desvalorização do dólar, que trouxe o real para baixo.
ajudou a trazer a inflação para baixo, e também de um Banco Central que, na nossa visão, foi bastante firme, bastante determinado, trouxe a taxa de juros para um período, para um patamar relativamente bem contracionista. Vamos ver agora se isso vai ser suficiente para frente. Então, esse é mais ou menos o que a gente pensa, e em cima um pouco desse cenário que eu queria ouvir vocês, Rodrigo e Carlos, não só sobre o que o Banco Central vai fazer, perspectivas da economia, mas como aproveitar esse movimento, como se defender nos mercados num momento como esse, né, como fazer gestão num momento como esse. Mas vamos começar do começo. E eu quero começar com o Rodrigo, que está aqui mais próximo. Rodrigo, semana que vem Copom, o que vocês estão esperando? Como é que você acha que vai vir a comunicação do Banco Central? Quais são os desafios, o que ele deve trazer ali na comunicação, na ata, como próximos passos e desafios da política monetária para frente? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos vocês. Obrigado aqui a XP pela oportunidade de estar aqui nessa palco ilustre. Estou me sentindo muito prestigiado por vocês, né? Porque tem aqui do lado o Menzinho, o Torinho, e vocês estão todos aqui prestando atenção em política monetária. Então, assim, então, Carlos e eu estamos aqui com o Ibope, né? Sentindo assim o ego grande. Pois é, eu acho que eu nunca tive um público tão grande aqui. Eu já tive me apresentando alguma vez. Se vocês estão olhando para a gente, falando de política monetária, a gente agradece. Mas enfim, vamos lá que o tema é juros, né? Eu acho que a gente teve aqui um período longo, né? O Banco Central começou a subir de novo a taxa de juros em setembro do ano passado, quando estava 10,5%. Toda a reunião era uma discussão de quanto sobe, quanto não sobe, vai subir mais, vai subir menos, o que vai comunicar, não sei o que, parar. E chegou na última reunião, quando o juro chegou em 15%, e ele basicamente sugeriu, com palavras muito evidentes, né, que ele parou de subir o juro. Então, assim, não vai ter muita emoção sobre a decisão da semana que vem. E, basicamente, o juro vai ficar parado em 15%. Não só isso, mas a comunicação do Banco Central também sugeriu que ele vai ficar parado por um longo período. Então, assim, não vai ter muita emoção do ponto de vista de taxa de juros pelas próximas 4 a 6 reuniões. A gente está falando que o juro não vai começar a cair, talvez antes de março do ano que vem. Talvez, se der certo, o câmbio aprecie, as estrelas se alinhem e tal e tudo, venha para dezembro. Mas se for em dezembro, a gente tem 4 reuniões do Copom que o juro vai ficar parado. E pelo menos, talvez, eu acho que até provavelmente mais para frente um pouco, mais para março do ano que vem. Se for isso, do ponto de vista de decisão, parou essa emoção toda, essa ansiedade do que vai fazer o juro. E a discussão vai passar a ser o que ele vai sinalizar. E o grande momento nesse momento, logicamente do ponto de vista de quem está na gestão de vocês, que estão investindo o dinheiro de vocês, é quando é que o juro vai começar a cair. Né? Só que nesse momento tudo indica que o juro vai demorar muito para começar a cair. Então a comunicação tem que ser uma comunicação que basicamente sugira exatamente isso. E explique por que o juro vai demorar a cair e o que eles estão olhando para o juro começar a cair. Então vamos dar uma volta atrás e parar e pensar um pouco por que ele está dizendo que o juro vai demorar para cair. Porque em geral é curioso, né? O juro sempre está subindo ou sempre está caindo. Ele em geral fica pouco tempo em cima e pouco tempo embaixo. Mas dessa vez ele falou, não, eu vou ficar muito tempo aqui em cima. E a razão básica disso é quando a gente faz os modelos de projeção econômica, tipicamente se você pegar os parâmetros de crescimento, de fiscal, de câmbio, de expectativas que tem, para você de fato entregar a meta de 3% no horizonte para o Banco Central, que é 1 ano e meio, você precisaria de um juro muito mais alto do que 15%. Então a pergunta é por que ele não vai muito mais alto? E a resposta básica é por que 15% quando a inflação está rodando, né? Hoje rodou 5 e pouco, então é um juro real já muito alto. Então o Banco Central está falando o seguinte, olha, eu coloquei aqui, provavelmente esse juro aqui é suficiente porque ele já era muito alto, mas eu tenho dúvida se ele é. Então eu vou parar antes de levar o juro lá para cima e vou ficar esperando e ver o que acontece. Eu acho, Banco Central, ele tem dito, né, que esse juro vai ser suficiente para entregar a minha inflação na meta. Se demorar mais, eu demoro mais para cair. Então ele está trocando a opção de subir mais e descobrir que convergiu rápido e começar a cair rápido por uma opção de subir menos e esperar mais tempo. Né? Só que na política monetária tem um pouco de gestão que nem a gente faz aqui, né? Que você toma a decisão sob incerteza. E ele não sabe se esse número que ele está colocando a 15 vai ser suficiente de verdade ou não. Então, a comunicação vai ser, eu acho que 15 é suficiente, mas eu vou esperar o suficiente até eu ter certeza que é. E se não for, eu vou voltar a subir. Então, em suma, eu acho que a comunicação que ele vai falar dessa vez, né, vai ser a comunicação para as outras, porque na outra ele ainda subiu. Dessa vez agora ele fala, olha, eu parei mesmo. Né? Mas, daqui para frente eu vou ficar parado
até que eu tenha evidências mais fortes de que, de fato, a inflação está convergindo para a meta. E quando isso acontecer, daí eu penso em cair a taxa de juros. Mas, digamos, isso não vai acontecer nas próximas 3 reuniões. Se tudo der certo, como eu falei, talvez aconteça na reunião de dezembro, né? Mas provavelmente é mais para frente. Então, o que é curioso é que a comunicação que ele fizer aqui agora vai ser provavelmente a comunicação da reunião seguinte, da outra reunião. Então, de alguma maneira, a gente está entrando numa fase que a política monetária vai ser muito boring, né? Vai ser muito chata, no sentido de que não vai ter emoção. Nós que acompanhamos o mercado, que tradamos a operação, né? A opção de ID, a opção de cupom do próximo, então, vai ter um período que não vai ter muita coisa para fazer nessa parte, né? Aí vamos buscar outras coisas para fazer, tem um monte de outras coisas para fazer, inclusive fora do Brasil. Mas enfim, nessa parte, acho que a expectativa é essa, sobe, confirma que é 15, diz que vai ficar parado muito tempo e coloca uma comunicação dizendo lá, olha, inclusive, eu não sei se é suficiente, talvez tenha que subir um pouco mais. Provavelmente não vai precisar subir, mas essa comunicação é suficiente para manter a curva relativamente, né, alta, o que preserva a taxa de juros real suficiente e aumenta a chance de fato, você entregar a inflação próximo da meta no ano que vem. E é curioso, né, Rodrigo, porque a gente vai estar num período em que, ou num momento de comunicação em que ele tende a sinalizar que no curto prazo a probabilidade de algo diferente de manter o juros parado é subir, mas ao longo do tempo a probabilidade maior é de cair, né? Isso, na verdade, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, o meu próximo passo, tanto em termos de direção, como em termos de timing, né, de tempo, vai depender dos dados. Então ele vai ficar parado e a gente vai acompanhar os dados. Ele acompanha os dados, a gente também. Se a gente olha para os dados e começa a achar que a inflação está caindo mais rápido que o esperado, a gente antecipa que ele vai mudar a comunicação. Se por outro lado não voltar, se o câmbio começar a disparar e começar a voltar a ter inflação, né, você posterga essa ideia para frente. É isso aí. Como provavelmente a inflação no curtíssimo prazo deve vir benigna por causa da apreciação cambial, tem tudo para ele ficar. Ele até diz, olha, que se precisar eu volto a subir, mas muito provavelmente os dados vão dizer para ele que não vai precisar. Então é muito provável que, como a gente brinca no mercado financeiro, a gente ouça um manteu, né, por várias reuniões aí, pelo menos 3, 4 reuniões adiante. Deixa eu trazer o Carlos aqui para a nossa conversa. Carlos, nesse ambiente, primeiro eu queria saber se você concorda com o que o Rodrigo está pensando, se acha alguma coisa diferente aqui para a política monetária de curto prazo. E seguinte, em seguida, mercados. Como se posicionar num ambiente como esse? Você vê alternativas ali no juro brasileiro, juro real, juro nominal? Como é que você está vendo esse mercado? De novo, também, obrigado por estar aqui. Um prazer estar dividindo esse palco com você também. Bom, então, um prazer estar aqui, um prazer estar com você, com o Rodrigo. Eu sempre peço para o Rodrigo ir primeiro na resposta, porque pelo motivo que vocês viram agora, porque ele coloca muito bem a situação atual de uma maneira que é muito fácil falar depois, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é impossível discordar da descrição do Rodrigo, porque, para começar, é mais do que opinião, né, dele do que vai acontecer, assim, é praticamente o gabarito do que aconteceu, né? Então, assim, numa visão claríssima. Então, eu não discordo do Rodrigo, como sempre. A partir daí, assim, que eu queria colocar uma dinâmica que eu acho super interessante para a política monetária, que tem me dificultado muito operar, ter posições grandes no Brasil, tá? Que a primeira é o seguinte, é uma responsabilidade ter juro alto. O juro alto num país de dívida alta, num país com o histórico do Brasil, ele é uma responsabilidade. Quando você coloca essa política monetária ultra restritiva, e na realidade é um dos motivos que, como o Rodrigo colocou, o Banco Central fez essa aposta de parar e não levar o que levaria a uma convergência da inflação mais rápida ainda, que você tem, obviamente, uma dinâmica de dívida que piora muito, né? Mas o grau de restrição, o nível do juro real, ele está absurdo, assim. A gente não vê isso há muitos anos, assim, eu diria décadas, assim, que você não vê uma política monetária tão restritiva. A gente está voltando para 2 dígitos de juro real na margem, que é uma coisa que a gente não via, eu não sei, você deve saber texto de cabeça, mas eu diria que uma coisa mais próxima dos anos 2000, tá, do que, assim, 2020, né? Então, e é impressionante como isso bate muito pouco na economia.
Tá? Então, essa responsabilidade que eu estou falando é que, se você, à medida que o mercado e as pessoas vão colocando na cabeça um nível de juro real cada vez mais alto, a sua dinâmica de dívida fica cada vez mais importante, que é o que a gente viu em dezembro. Em dezembro, a gente teve um grande problema no mercado, onde o mercado foi percebendo, e as pessoas percebendo, que o nível de juro real era difícil de estabilizar a dívida, que precisava de uma resposta fiscal de curto prazo, que é fora do arcabouço, porque o arcabouço ele não estabiliza a dívida, principalmente nesse nível de juro real, certo? E daí você traz a discussão fiscal e esse prêmio de risco para frente do mercado, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse nível de juro real, sobre o ponto de vista de gestão, ele traz duas coisas. A primeira é, a qualquer momento você fica com medo de vir a discussão fiscal de novo, tá? E assim como teve em dezembro. Ao mesmo tempo, se a economia desacelerar, eu tenho certeza que o mercado vai achar que era óbvio e vai ter um movimento gigante, porque nesse nível de restrição, eu acho que assim que de fato é óbvio. Então, o que acontece? Como é que eu tenho feito a minha gestão? Se eu acho que tem sinais incipientes de desaceleração, eventualmente começa a achar que tem um upside gigantesco. E nesse sentido, paradoxalmente, a economia desacelerar é bom para os ativos. Isso nem sempre é bom, porque às vezes você, por exemplo, você piora a arrecadação, você fica menos atrativo para os estrangeiros porque você está crescendo menos, a parte de bolsa fica menos atrativa, você eventualmente tem uma desvalorização cambial quando você desacelera. Mas hoje em dia eu acho que você desacelerar é uma notícia ótima, porque melhora muito a sua dinâmica de dívida, que você fala assim, não, nesse nível realmente não é. E essa desaceleração não vem. Eu aplico achando que vai desacelerar, o dado vem forte, é o zero. Eu aplico, é o zero. Eu aplico, é o zero. E esse tem sido a história. Eu não vou comentar curva, porque eu tenho outras opiniões de curva, eu vou deixar para um outro momento. Mas a minha gestão nesse momento foi, primeiro, observar uma diminuição de inflação bastante grande, que na verdade assim, é a base de você ter ido para esse aplicar zero. Você está bem menos distante do que seria, digamos assim, uma política monetária adequada para o momento. Então, essa distância que o Rodrigo falou do quanto você deveria levar, eu acho que nas nossas contas elas diminuiu um pouco na margem com esses números que você está falando. Mas a outra coisa é que é muito ruim você, com todas as políticas de crédito que foram colocadas, você está nesse nível de juro real e não está desacelerando. É um absurdo, na verdade. Será que é o fiscal? Rodrigo, será que é o fiscal que não deixou a economia desacelerar? Qual é a mágica aqui? Você que já esteve lá no Banco Central pilotando juros, olhando para a dinâmica da despesa, acho que da despesa, não, dinâmica da atividade, acho que o Carlos trouxe um ponto que nos intrigou muito e gerou muito debate entre os economistas, né? A política monetária não está funcionando, o juro neutro é muito mais alto do que a gente imagina. Qual a sua avaliação e se isso está mudando para frente, que vai ajudar o Banco Central daqui para frente? Eu acho que o suspeito usual é o fiscal, né, no caso do Brasil. E eu acho que, antes de falar do fiscal, eu acho que tem uma dinâmica em curso que é ainda resultado da reforma trabalhista, que vem resultando resultados muito mais a médio prazo. Isso é típico das questões de reformas microeconômicas, né? Que elas não têm um impacto imediato, mas quando elas são relevantes e potentes, elas acabam tendo um impacto muito relevante a médio prazo. E eu acho que a reforma trabalhista isso aconteceu. Então, um pedaço da formalização que a gente está tendo no mercado de trabalho e da força que a gente está vendo, eu acho que é um movimento mais estrutural associado a isso. Isso tem a contrapartida que ele gera renda real na mão das pessoas. Então, eu acho que tem um pedaço da história que não é o fiscal, mas está associado a isso. Mas eu acho que o grosso é do fiscal. Eu acho que, primeiro, tem uma questão grande de transferências, né? O volume de transferências que o governo tem feito, né? Desde o Bolsa Família, que foi reajustado, para os reajustes reais que a gente está tendo de previdência, etc. A gente pode discutir se é bom ou não do ponto de vista fiscal, né? E, logicamente, é bom para quem está recebendo, né? E pode discutir se é meritório ou não. Mas, macroeconomicamente, do ponto de vista do Banco Central, o fato é que isso mantém a economia aquecida e girando, né? E tem o lado parafiscal, que é basicamente aquilo que não é necessariamente gastos direto do governo, né, mas são créditos que, em geral, envolvem algum grau de subsídio. E aqui a gente está voltando, né, gradualmente, e eu acho que está ganhando momento, inclusive indo para o ano que vem, o uso de crédito subsidiado, né? É uma forma diferente daquilo que aconteceu na época que eu estava no Banco Central,
né? Na época eu estava no Banco Central, o cara levou aqui, quando foi que a última vez que teve taxa de juros real 2 dígitos, eu lembro, eu estava no Copom, foi em 2005, né? A gente chegou a colocar a taxa de juros de 19,75, né? Eu achei que a gente tinha melhorado muito o país desde então, voltamos aqui para 15%, né? Mas enfim, mas naquela época, uma das histórias que o juro real era muito alto, era que a quantidade de crédito subsidiado que vinha do BNDES era muito alto. E aí, quando a gente para e pensa, imagina assim, você tem total de crédito que é dado na economia. Um pedaço responde à taxa Selic e um pedaço, quanto mais a Selic sobe, maior o subsídio. Na verdade, você fala assim, para fazer o mesmo efeito, a Selic que tem que prevalecer naquela parte do crédito que responde à Selic tem que ser muito mais alta, porque tem uma parte que não está respondendo à Selic. Então, na hora que você cresce a quantidade de crédito que é dado a taxas abaixo da Selic, a Selic que prevalece sobre tudo tem que ser muito mais alta, né? Então, e sim, eu acho que tem um componente fiscal direto associado ao impulso da atividade, mas tem um pedaço de que a política monetária ela é muito menos eficiente quando você tem uma quantidade maior de crédito subsidiado. O que significa ser menos eficiente? Significa que uma mesma Selic desacelera muito menos a economia. E, portanto, se você quer levar a inflação para a meta, a Selic tem que ser muito mais alta. E eu acho que é meio isso que a gente está vivendo. A gente foi subindo, né? E como você veio ampliando o crédito subsidiado e o fiscal, e essas três coisas acontecendo juntas, a gente foi subindo e ficou esperando. Quando é que bate na atividade? Não bateu. Sobe mais um pouco. Quando bate na atividade? Não bateu. Chegou em 15, o Banco Central falou, agora vai bater, né? Que é mais ou menos essa história de, pô, não vou colocar onde de fato bate, mas esperar. Aqui agora vai bater. Então tem um pouco meio de expectativa, pouco de torcida também, né? Quer dizer, se você olha para a história, é razoável achar que esse nível de juro real vai desativar a economia. Mas vamos combinar, o juro está subindo desde setembro do ano passado. O juro no começo desse ano, né, já estava em 12,5. No ciclo anterior o pessoal também achou que ia ter um efeito bem maior, né? Se teve um ciclo e a volta também, assim, a gente já está há anos, anos com essa expectativa de que agora vai desacelerar. Então, assim, eu acho que está associado a essas três coisas, tá? A questão da reforma do mercado trabalhista que teve, os gastos e transferências diretas, quer dizer, uma parte do gasto do governo, cada vez mais ele tem sido feito através de, né, cheques assinados ou transferências, que tem um impacto do ponto de vista de demanda muito mais direto. E, de novo, a volta do crédito subsidiado, que eu acho que tem feito bem mais alto e tornado a política monetária menos eficiente. O Carlos estava falando que a gente está há muito tempo esperando. Agora vai, né? Agora o juro real converge. Nós tivemos um momento ali, 2019, 2018, que parecia que a gente finalmente tinha convergido para o juro real global de 3 e pouco por cento, até um pouco abaixo. Mas eu não sei se foi um sonho de uma noite de verão ou se realmente estava acontecendo e as coisas mudaram depois. Mas o fato é que a gente acabou, né, tendo que voltar a ter juros reais perto de 10%, que era o juro real que eu tinha no início da minha carreira. 30 anos atrás, e a gente falava, não, um dia o Brasil vai ter e realmente, às vezes, desanima quando a gente vê os juros voltando para esses patamares, embora eu acho que dessa vez a gente também tem um componente global que é diferente do componente global anterior, né? Olhando para a dinâmica fiscal dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que historicamente teve juros mais altos, mas dívida muito baixa. Então, o serviço da dívida nos Estados Unidos nunca foi um grande problema. Na crise de 2008, que o governo teve que entrar e resgatar praticamente boa parte da economia, quase toda a economia, a dívida foi embora, foi lá para cima. Só que os juros caíram, e caíram muito. Então, o serviço da dívida continuou baixo. Só que da pandemia para cá, a dívida subiu ainda mais e agora os juros voltaram a patamares pelo menos mais normais, historicamente normais. Então, agora a gente tem um problema fiscal nos Estados Unidos também, e já tinha problema fiscal na Europa, etc. Isso pode deixar o nosso juro real basal mais alto também. Então, eu queria dar uma interrompida aqui, a gente está na metade do nosso painel. Depois a gente volta para o Brasil, tem bastante coisa para falar, tem Trump, tem fiscal, tem muita coisa aqui, mas eu quero fazer uma pausa aqui em Brasil e ir lá para o internacional, especialmente para os Estados Unidos. Talvez tenha até mais jogo no mercado lá fora. Por enquanto, né, o Rodrigo falou que a gente vai ter um período meio boring de política monetária aqui. Talvez o jogo tenha sido transferido para lá, pelo menos temporariamente. Carlos, como é que você está vendo então, ciclo monetário global e oportunidades de investimento por lá? Então, olhando um pouco para os Estados Unidos, em primeiro lugar, assim, eu acho que as tarifas do Trump, que tem impacto em Brasil, né, eu ia até mencionar
assim, vou mencionar, espero até o final a questão dos juros de médio prazo no Brasil, que eu acho que tem um jogo muito interessante nos juros de longo prazo do Brasil, muito. Tá? Então, assim, que é uma coisa que a gente está bastante de olho, que foge um pouquinho dessa política monetária curta, né? Mas eu estou olhando mais da parte que é menos sensível à política monetária, que você não tem a menor ideia de como que vai estar, se o juros vai estar subindo ou caindo, etc., em que ponto do ciclo que você vai estar. Que é o juros, sei lá, entre 2030 e 2035, vamos dizer. Tá? Esse ponto da curva brasileira que tem a ver com o que você está falando da discussão do juro no mundo está muito mais alto, né? E tem a ver também com o que o Rodrigo falou, que é essa questão das ações do governo que estão influenciando o juro real de equilíbrio no Brasil, que é super relevante. Tá? Então, indo para os Estados Unidos, tem uma discussão parecida lá, né? Um pouco na discussão de emissão. Eu opero nos Estados Unidos há muito tempo, tá? Provavelmente um dos gestores com maior experiência em juros internacional. Eu fiz isso exclusivamente durante um tempo, né? Teve um tempo grande que eu não operei Brasil, tá? Então, e eu sempre tentei fazer operações baseadas na emissão de títulos, nunca funcionou, tá? Nos ciclos fiscais. Dessa vez está sendo diferente, dessa vez está tendo um movimento um pouco maior, que você precisa respeitar. Normalmente não funciona, porque o momento que você está emitindo, como foi em 2008, 2009, como você emitiu muito, é exatamente o momento que a economia está muito fraca. Só que dessa vez a gente tem uma emissão muito grande num momento de pico de ciclo, onde o desemprego está muito baixo. E daí a preocupação de fato de se você emitir muito no momento de aceleração, o mercado eu acho que é cíclico. Você emitir muito no momento que você está no topo do pico, você corre o risco de ter uma desaceleração à frente e ficar com uma situação fiscal ainda pior, insustentável, né? Então eu acho que o mercado corretamente está olhando para isso. Mas, assim, daí olhando com a separação dos Estados Unidos para fora, nos Estados Unidos você tem uma pressão inflacionária por causa das tarifas, que até não está se concretizando tanto quanto a gente esperava. Fora dos Estados Unidos é uma situação claramente deflacionária. Eu acho que essa pressão nas curvas globais de alta está dando oportunidade nas curvas curtas. Daí, por que eu prefiro as curvas curtas? Porque você não entra tanto nesse mérito, você consegue carregar, ou seja, o seu horizonte de investimento, se você acha que aquela taxa está errada, que ela vai ser mais baixa, você tem a habilidade de segurar, assim, sem depender, digamos assim, da emissão. Uma hora ela vai virar política monetária e você vai ganhar dinheiro. E assim, há anos que eu não vejo prêmio na parte curta, porque a parte curta das curvas do mundo, na realidade, é o contrário. Você aplica para se proteger. Porque se acontecer alguma coisa de errada no mundo, você se beneficia. Então, normalmente, quem carrega a bolsa ou tem ativos de risco, complementa muito bem. É muito raro você encontrar apostas diversificadas na parte curta do mundo com um valor esperado positivo, porque de modo geral isso tem prêmio por outro lado. Se a gente lembra, no início do ciclo de alta do Fed, o mercado ficava colocando quedas absurdas e absurdamente rápidas, exatamente para tentar pegar um erro de política monetária americana que jogasse a inflação para baixo. E daí, portanto, os juros voltassem muito rapidamente. Então, hoje, depois de anos, a gente tem algumas oportunidades, e até de maneira diversificada. Alguns países, por exemplo, como a Suécia, que tem uma situação de alto desemprego relevante, muito pouca possibilidade de alta, assim, não vejo possibilidade de alta na Suécia, certo? E muito pouco prêmio para uma continuidade de queda, muito pouco prêmio. Então, assim, e daí fora dos Estados Unidos eu acho mais claro, porque você botando tarifas e a incerteza sobre o comércio global é desinflacionário, então acho que as surpresas são para esse lado. Eu acho que os dados, se você olhar o filme, é para esse lado. Do outro lado, eu acho que tem as condições financeiras, que pelo preço de bolsa e pela taxa de juros, de modo geral, elas estão relaxando, então pode ser que isso de fato estabilize esse movimento de aceleração. Mas, por outro lado, tem um monte de tarifas ainda que tem para entrar, assim, no final. Esse período de confusão ele não acabou. Isso está acontecendo mesmo gradualmente. A gente está vendo os exportadores no mundo inteiro sofrendo perda de margens significativas. Não tem sentido eu vender para você com 20% de desconto e para você com 0%. Os concorrentes, eles vão arbitrar isso daí, assim. A Hyundai vai fazer, não, para você eu vendo a 20% e para você a 0%. A Honda vai fazer, assim, não, eu te vendo com 10%. Assim, não tem sentido estabelecer uma política de preço para os Estados Unidos num mercado de concorrencial diferente da política de preço para os outros lugares. Então, acho que vai ter pressão desinflacionária no mundo em função disso. E nos Estados Unidos, a nossa visão também é de desaceleração. Não é tão claro, porque assim,
porque, enfim, a renda continua muito boa, porque você tem menos oferta de trabalho nos Estados Unidos de maneira significativa. Mas tem uma outra pergunta. À medida que você tem contratando menos e menos e menos e menos, isso aí não pode, em algum momento, gerar uma não linearidade para baixo? Tá? Não pode gerar um momento em que as empresas falam assim, agora é a hora de cortar custo? Né? E por fim, né, já falei demais, mas por fim, eu queria dizer que, assim, eu converso principalmente com os investidores estrangeiros ou com os bancos, etc. As pessoas têm dois temas. O tema da inflação, porque, enfim, assim, as tarifas vão ter efeito, então tem vários bancos estrangeiros que estão muito preocupados com a inflação nos Estados Unidos. E o outro tema é AI. Como isso vai revolucionar tudo. Daí eu falo assim, olha só, escolhe um dos dois. Ou você acha que a produtividade vai ser enorme e você vai ter desinflação, certo? Ou você acha que tem muita inflação. Então, eu acho que a pintura nos Estados Unidos também é um pouco melhor do que... O que, obviamente, eu não preciso ter uma posição enorme nos Estados Unidos, mas isso ajuda um pouco a formar uma convicção sobre o que está acontecendo fora, tá? Então, enfim, num grande resumo aí, assim, mas já falando demais, é isso que eu estou pensando sobre o juro lá fora. Boa. Rodrigo, vocês também estão com posição lá fora? O que vocês estão vendo de oportunidade? A gente também está mais posicionado até também lá fora do que aqui, tá? Aqui no Brasil, só para complementar o que a gente está falando, a gente acha que a ponta curta brasileira é boa, sim. Né? Porque basicamente ela parece mais assimétrica, né? Eu acho que o Banco Central colocou em 15 e eu acho que para ele tirar de 15, né, a barra é muito alta, precisa acontecer muita coisa muito errada para ele tirar de 15. Então você está relativamente protegido para um lado, não muito, mas mais do que para outros ativos, em particular com o período eleitoral pela frente, que pode gerar bastante volatilidade. Então, tem pouca posição, mas está mais considerado na ponta curta brasileira. Tá? Aplicado. Aplicado. E lá fora é diferente. Lá fora, eu também estou bastante aplicado fora dos Estados Unidos, mas antes de falar sobre o que a gente está aplicado fora dos Estados Unidos, é interessante pensar um pouco sobre os Estados Unidos e o que a gente está vendo. Tá? Eu acho que o interessante é a gente colocar em contexto, né, o momento que a gente está vivendo nos Estados Unidos com aquilo que a gente veio dos últimos 4 ou 5 anos. A gente teve uma elevação de inflação muito relevante na saída da Covid, né, porque era um momento onde você estava com muita expansão fiscal por um lado e, por outro lado, o juro ainda estava zero e os bancos centrais acharam, no mundo desenvolvido, que aquela subida de inflação era temporária. Então você teve um período ali de um ano e meio, onde você tinha muito estímulo fiscal e o juro real era negativo. Quer dizer, de alguma maneira não surpreende, tá? E tudo bem, você teve o choque de commodities vindo da guerra da Ucrânia, mas o resultado disso foi inflação de 8 ou 9% no mundo desenvolvido, que era um número que você não via há 40 anos. Né? Essa onda inflacionária foi ficando para trás. E, surpreendentemente, ela ficou para trás com um custo de desaceleração da atividade muito baixo. O pessoal chama lá fora de desinflação imaculada. Né? Você conseguiu trazer uma inflação de 8, 9 sem gerar recessão, com o desemprego no ponto mais baixo. E aí o curioso dessa história é que esse processo ainda não tinha terminado quando o Trump assumiu. E o próprio Fed começou a cortar a taxa de juros, ele trouxe ali do 5,25 para o 4,25 ano passado. E aí, como vinha o Trump, ficaram assustados com a política fiscal, o que vai fazer e tal, e vão parar para esperar. E aí o que aconteceu? Né? Quando a gente entra nesse ano, nesse contexto de uma desinflação global, ainda o rabo daquilo que veio da grande inflação lá atrás, né? A maior parte dos bancos centrais que não tinha essa preocupação toda do impacto de tarifa, etc., basicamente continuaram cortando a taxa de juros. Você pega o Banco Central Europeu, por exemplo, trouxe a taxa de juros para 2% na sua última reunião. Essa foi a primeira reunião que manteve em 2%. Né? Vários outros bancos centrais mais avançados e continuaram o ciclo de queda. E os Estados Unidos parou no 4,25%. E aí, os Estados Unidos, quando vem o Trump, ele coloca um monte de tarifa. Então, a pergunta interessante a pensar é o seguinte: se você não tivesse essas tarifas, o FED teria parado? E mesmo com uma desaceleração que nos Estados Unidos está se mostrando mais amena do que se esperava, muito provavelmente a maior parte dos economistas diria, não, tinha aí mais uns 50 a 1 ponto percentual que dava para ter trazido de volta para a taxa neutra, basicamente. Né? Só que como você tem o impacto das tarifas, gera uma incerteza enorme. E do ponto de vista do Fed, em particular, tem um custo de reputação enorme, porque você acabou de deixar, você errou feio, a inflação acabou de ir para 9%. Você está há 5 anos que você não entrega o seu 2%. Né? Então, agora que está ameaçando, ele volta a subir. Se a tarifa é grande, a inflação pode ir para 3,5%, 4%, 4,5%, até mais, dependendo da tarifa. Né? Você tem que ser muito cauteloso. Então, o FED está nessa situação onde, como eu tenho uma dúvida grande sobre o impacto de tarifas, eu vou parar aqui para ficar esperando. E como a atividade está forte, ele não tem essa pressa. pescoço, né? Uma questão importante, no entanto, é que, como o Carlos falou, o impacto da tarifa está sendo bem menor do que se esperava até agora.
Então, se o tempo passar e a gente descobrir que, de fato, por alguma razão milagrosa, né, o impacto da tarifa foi baixo, o Fed vai cortar. Né? E eu acho que é meio isso que o mercado está operando lá nos Estados Unidos nesse momento, que é a tarifa vem ou não vem? Porque se ela não vem, ela vai ir para baixo. Ou você pode dizer assim, em que momento o Fed assume que o impacto da tarifa é temporário? Que pode ser que ainda tenha um impacto. A tarifa vai falar, não, é temporário, ele vai cair, eu vou cortar de qualquer jeito. Né? Então, a gente está nesse momento, tá? E isso coloca o Fed numa posição, do ponto de vista de política monetária, muito confortável. Porque ele está relativamente apertado, ele pode esperar para ver. Logicamente, a visão política é o outro, o oposto, né? Pô, corta logo, né? Acha que está muito alta a pressão diuturna do Fed em cima para ele cortar o juro, né? Quem assistiu o vídeo do Trump e do Powell ontem visitando as obras do Fed, quem não assistiu, recomendo assistir. Bem interessante. Ele não parecia estar numa posição muito confortável ali, não, né? Enfim, exato, está enfrentando, né, o político do outro lado. Mas, enfim, então acho que a posição dos Estados Unidos é essa. Provavelmente é esperando o impacto da tarifa para decidir quanto corta. A nossa avaliação é que esse corte está mais próximo do fim do ano, no começo do ano que vem, do que mais curto. Mas dessas incertezas a gente tem pouca posição nos Estados Unidos. E aí eu queria só fazer um comentário sobre a questão fiscal, que você mencionou, né, que logicamente é uma preocupação, passou a ser uma preocupação grande lá fora. O Carlos mencionou isso, né? Tradear fiscal na política de juros no passado nunca deu dinheiro, você perdeu dinheiro. Pelo contrário. Consistentemente. Né? Mas agora, o que está acontecendo? Está todo mundo focado na dívida dos Estados Unidos. Mas se você pensa do ponto de vista não de nível de dívida e trajetória de dívida, mas de estímulo fiscal, o que está acontecendo nos Estados Unidos é muito diferente dos últimos 4 anos. Os últimos 4 anos foram muito expansionistas e os próximos 2 anos nos Estados Unidos vão ser neutro, talvez um pouco estímulo e um pouco para trás. Por outro lado, no resto do mundo desenvolvido é exatamente o contrário. A gente está tendo um estímulo fiscal vindo da Alemanha, que é um estímulo que a gente não viu, né? Outro dia eu vi um analista fazendo uma comparação, eu parei para fazer essa conta, ainda não cheguei a uma conclusão, mas que é parecido com o que você teve durante a unificação das Alemanhas no final dos anos 80, começo dos anos 90. Quer dizer, é muita coisa para um país da Alemanha. Aí você olha para o Canadá, o Carney assumiu, colocou estímulo fiscal. A China está fazendo estímulo fiscal. A Austrália está fazendo estímulo fiscal. O resultado é que, fora dos Estados Unidos, você tem muito mais estímulo fiscal do que você tinha antes e muito mais do que os Estados Unidos. Então, é natural que as curvas nesses lugares, no Japão a mesma coisa, né, fiquem mais para trás. E se a curva do mundo inteiro vai estar mais estímulo, a dos Estados Unidos também vai estar. Então, é só para fazer um comentário de que todo mundo está operando muito a ideia de que não, a conta fiscal nos Estados Unidos vai ter um impacto na juro americana mais alto, mas provavelmente o de todo mundo. Significa, voltando para o ponto, que o juro real do mundo vai ser mais alto. E se o juro real do mundo vai ser mais alto, o nosso também tem que ser mais alto. Ou seja, só fazendo um comentário sobre isso, eu concordo com o Rodrigo, eu tenho um ponto que eu sou um pouco cético sobre a velocidade com que as pessoas conseguem de fato entregar esse fiscal, essa expansão. O que favorece as posições de curto prazo, que é um dos motivos pelo qual eu estou no curto, tá? A gente observou lá em 8 e 9 o quanto os Estados Unidos teve dificuldade de fato implementar a expansão fiscal e acabou chegando razoavelmente mais tarde do que as pessoas estavam esperando, em particular da Alemanha. Eu concordo que a parte mais longa é mais difícil e tem uma vantagem grande você operar a parte curta, tá? Que é o seguinte, é que o que está acontecendo, como eu falei, a inflação nesses lugares continuou caindo. E uma coisa que a gente não falou ainda, mas desde o começo do ano o dólar está tomando um pau no mercado global em tudo quanto é lugar. Né? E isso, na verdade, se o dólar está tomando um pau, né, está perdendo valor significativamente, significa que as moedas de todos os outros estão ganhando valor. E, portanto, está tendo menos pressão inflacionária pelo câmbio. Olha para o Brasil. É completamente diferente você fazer uma projeção de inflação com o câmbio a 5,50, 5,60 do que fazer a 6,20, 6,30. Foi uma das razões pela que a nossa projeção de inflação que eu falei no início caiu de 6,20 para 5. Assim, o mundo desenvolvido, logicamente, é muito menos sensível ao câmbio, mas o euro saiu de 1,04, 1,05 para 1,17. Né? Enfim, então, assim, o efeito que você está tendo na inflação dos países não Estados Unidos, da apreciação das suas moedas, ele contribui para o juros ser mais baixo e não mais alto. E aí que você para e olha o que a gente tem feito o exercício. A gente pega mais de 20 países que a gente acompanha lá na Ibiúna e se pergunta quais países que estavam com uma tendência de inflação para baixo, né, que o juro ainda estava muito apertado porque existia uma incerteza e, além de tudo, estão tendo a apreciação da sua moeda. Esses caras eu quero ter a ponta curta de juros. É nesses caras que a gente está concentrando o fogo. Muito melhor do que o Brasil, tá? Excelente, excelente. Quero mudar um pouquinho o assunto aqui, voltar um pouco para o Brasil.
e falar das tarifas, né? Acho que estava dando uma entrevista no Valor agora, antes da gente começar, e a jornalista me perguntou qual é a pergunta que você mais tem ouvido aqui. E eu vou passar essa pergunta que eu mais tenho ouvido aqui para vocês, eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que vai ser o final dessa história das tarifas? O que vai acontecer daqui a uma semana? E como é que isso muda o cenário ou não muda o cenário para a inflação e juros e outras variáveis macroeconômicas aqui? Carlos, você primeiro. Bom, a gente tem pouco tempo, eu vou tentar falar o mais breve possível. Então, o impacto das tarifas é bem pequeno, assim, para mim, que sou um cara macro. As pessoas de bolsa vão discordar, porque algumas empresas vão ser fortemente afetadas. Eu acho que provavelmente elas vão ter algum tipo de caráter temporário. Eu acho que são instrumentos de negociação em grande parte, no seu exagero, e permanente no sentido de que vai ficar alguma coisa significativa, tá? Eu não acho que tem, dada a pauta brasileira, eu não acho que tem um impacto muito grande para o Brasil. Tá? Tem grande parte da pauta que você consegue rerotear e tem uma parte que você não consegue, que você vai perder, mas que economicamente, dado a magnitude da economia brasileira, não é tão relevante. O que eu acho mais relevante no Trump é a questão política. Eu acho que é um bônus para o governo atual. O governo atual tem sido relativamente responsável na política fiscal. O arcabouço que é colocado como régua, ele é totalmente insuficiente. Então ele não é uma regra adequada. Grande coisa você está cumprindo o arcabouço, principalmente nessa discussão. E eu acho que a grande discussão que tem a ver com o juro longo brasileiro, que eu mencionei antes que eu queria falar, é sobre como que a gente sai dessa situação que a gente está, que é uma situação impossível. A maneira mais correta de sair é reverter esse estímulo que você teve, que o Rodrigo descreveu tão bem, que é o fiscal direto, os incentivos creditícios, certo? E assim, obviamente, se der sorte, o próprio mundo que está subindo essa... Então, essa é a melhor maneira, que tem o menor custo, que foi o que o Temer fez. Então, o que é melhor? Você ter um estímulo de crédito, um crédito incentivado, ou uma taxa de juros muito mais baixa para todo mundo? Né? E na época do Temer, ele trouxe a taxa de juros real para um nível muito mais baixo para todos, e não só para os poucos escolhidos, os setores escolhidos, os setores premiados, que finalmente ganharam dinheiro mais barato. Né? Então, essa volta precisa acontecer. Se isso acontecer, e tem uma probabilidade razoável, tem dois jeitos de fazer, por bem ou por mal, né? Porque tem que acontecer, porque não tem jeito, certo? Eu acho que o nível juro longo real ou nominal do Brasil, ele não vai ficar nesse nível, assim, porque ele não dá para pagar. Então, eu acho que se for por mal, provavelmente a gente vai ter repressão financeira e você vai ficar feliz de ter uma aplicação corrigida por inflação no nível alto lá na frente, ou você vai ter a reversão desses fatores todos numa nova política econômica, seja no governo do Lula 2 ou num outro regime que eu acho mais provável você ter essa reversão, e você vai ter um movimento de juro longo muito para baixo. Tá? Eu não acho que eu estou no ponto que eu consigo fazer essa aposta. Eu não consigo, porque eu acho que é muito diferente os dois cenários. E daí o Trump, ele mexeu nisso, e por isso que o mercado acho que piorou razoável no longo, porque ele mudou um pouco a probabilidade de uma continuidade da política econômica atual, que é totalmente insustentável. Rodrigo. Eu acho que a gente tem que separar, né, dentro do que o Carlos falou, algumas coisas que a gente está focando mais. Né? A primeira é a natureza da negociação. Você está negociando com o Japão, que acabou de anunciar, você está discutindo qual a tarifa, qual o setor, você está discutindo com a Europa, né, que carros vai, como é que é químicos, é uma discussão essencialmente econômica. E que você pare e olha e vê qual é o nível da tarifa, qual que você acha que vai, né, estimular a exportação suficiente para reverter o déficit comercial, e a vida segue em frente. A natureza do que está sendo colocado no Brasil não é isso. Começa que o Brasil é um dos poucos países que tem um superávit comercial com os Estados Unidos. Então, em teoria, não faria o menor sentido você colocar tarifa adicional no Brasil. Né? E a segunda questão mais importante do que isso é que os termos na qual essa tarifa foi colocada são termos essencialmente políticos. Então, a negociação é uma negociação política. E aí é bem menos óbvio como é que essa discussão evolve. E aí eu concordo com o Carlos quando ele fala que, do ponto de vista macroeconômico, o impacto é relativamente pequeno,
direto das tarifas, porque a gente já é muito fechado. A gente já tem tarifa muito alta, a gente exporta... É tudo político, né? O impacto é grande, mas é político. Então, a gente exporta pouco e importa pouco relativamente a outros países. O resultado disso é que você põe um monte de tarifa e macroeconomicamente você sente pouco. Setorialmente você sente muito. Mas o impacto político, ele pode ser muito relevante. E aonde que o impacto político pode pegar? Na taxa de câmbio. Então, se você fizer com isso, isso for percebido que de alguma maneira esse ruído todo favorece, né, de alguma maneira, chances da eleição do ano que vem, é possível que o câmbio responda a isso de uma maneira mais incisiva. E aí, se o câmbio vier a depreciar, você vai ter inflação. Daí você começa a o juro, qual é a bolsa, e economicamente você vai sentir tudo isso também. Né? Então, eu acho que do ponto de vista da tarifa, dada a natureza da negociação, a questão política ela é muito mais importante do que a econômica. Não é óbvio qual o impacto que vai prevalecer no curto prazo, não. E essa questão política também acaba influenciando as perspectivas de reformas fiscais que a gente pode ter mais adiante, né? Com impactos nos prêmios de risco que o país tem, né? Então, eu acho que a gente vai ter um período dos próximos 12 a 14 meses, até a eleição do ano que vem, de muita volatilidade. Então, eu acho que é uma questão, daqui, um último comentário, que a gente está acabando o tempo, né? Mas do ponto de vista da alocação do portfólio de vocês, é bom vocês terem um portfólio relativamente conservador indo para frente. Aproveitando do fato que o juro de fato vai ficar muito alto durante muito tempo, né? E basicamente um portfólio mais conservador, porque é um período de muita volatilidade. Ou então vocês investem na Capital ou na Ibiúna, que a gente tem muito investimento e vai conseguir defender o dinheiro de vocês disso aqui. Em outras palavras, apertem os cintos, né? Muita volatilidade adiante, entregue a profissionais, né? Quem está acompanhando muito de perto esses movimentos todos. Para a gente acabar aqui, ping-pong rápido, rapidamente. Carlos, Rodrigo, qual a taxa de juros no final de 2026? Já falo a nossa aqui para ajudar, 12,5. 11, 13. Muito bem. Um pouco mais alto que eu, um pouco mais baixo do que eu. Rodrigo, Carlos, foi muito bacana o bate-papo. Acho que a turma aqui toda se beneficiou de pensamentos muito legais que vão ajudar na tomada de decisão. Obrigado, boa tarde a todos, boa Expert. Muito obrigado.